esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes, aos chefes do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados dizendo: dizei aos convidados, já preparei o banquete, os bois, os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outros agarraram os empregados, bateram nele e o mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar as cidades deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa do casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então, os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou: amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei mandou aos que o serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Uma salva de palmas à palavra do Senhor. Filhos queridos, aqui neste santuário, nestes 50 dias que estamos rezando, pedindo e oferecendo a cada dia uma rosa para Maria, porque pelo Santo Rosário tudo podemos alcançar. Estamos também com todo o Brasil nesta festa de Nossa Mãe Aparecida. Hoje, queridos filhos, a liturgia, Jesus continua a falar em parábolas no Evangelho de Mateus, mas as parábolas falam sim do reino de Deus, mas diferentemente do que foi os domingos anteriores, ele compara o reino dos céus como uma grande festa de casamento. Primeiro eu gostaria, apesar que eu terei oportunidade para pregar várias missas, mas algumas coisas são importantes. Primeiro, nós temos uma ideia de fé. Como é que você imagina o céu? Tem gente que imagina o céu que é assim, um monte de anjinho, igual um convento, né? Uma clausura, todo mundo, aquela coisa silenciosa, todo mundo meditando, os anjinhos voando. Mas esse não é o conceito do céu da Bíblia. O conceito do céu da Bíblia é festa, é banquete, é uma mesa farta de iguarias do mundo inteiro, onde todo mundo come, todo mundo bebe, todo mundo conversa, todo mundo se alegra. Esse é o conceito de céu na Bíblia. Segundo, você percebeu como Jesus
sempre na Bíblia relata Jesus em jantar, em almoço. Qualquer semelhança com as nossas fotos de família é mera coincidência. Porque eu olhando os álbuns da minha família, tudo almoço, tudo festividade. Não te chama a atenção que a vida pública de Jesus começou numa festa de casamento, bodas de Caná, e terminou num banquete, na Santa Ceia. Então, esse é o mundo bíblico, de alegria, de festa, de regozijo, onde nunca mais haverá tristeza. É importante essa introdução, porque a primeira leitura fala disso. A primeira leitura do profeta Isaías é um livro mais ou menos escrito no século 2 antes de Cristo. O povo está desolado, o povo está acabado, e de repente o profeta vem e diz assim: olha, o Senhor está preparando um banquete. E veja, descreve esse banquete, um banquete de ricas iguarias. Não é comprado na panificadora não, viu? Não é coisa comprada pronta em mercado. Iguarias feitas, regado com vinho puro, servido em pratos deliciosos. Você imagina um prato delicioso? Vai estar lá. E dos finos vinhos. Fala 2 vezes em vinho. E será algo maravilhoso. A primeira leitura diz assim: Deus está preparando essa festa. O que vai ser comemorado? A vitória. Que vitória? Sobre a morte. Que morte? Não a morte física, mas a morte definitiva que o Senhor venceu no sepulcro. Então a primeira leitura é uma leitura messiânica, que aponta para a chegada do Messias. Então a chegada do Messias, no primeiro milagre de Jesus, é alegria, uma festa que nunca se acaba. Veja, aí nós estamos diante da proposta de Deus. É importante se entender isso. Agora, entendido isso, vamos para o Evangelho. No Evangelho tem algo impressionante. E pena que eu não vou conseguir falar da segunda leitura, mas vamos lá. Você sabia que para o povo de Israel, a ideia que a pessoa mais simples era um dia ser convidado para a festa de casamento do filho do rei? Sabia disso? Porque naquela época, as festas de arromba, que não eram 2 dias, eram semanas, quando o rei era o casamento do seu filho. Então, Jesus ouviu isso quando criança, sabia das festas que aconteciam quando se casava o rei, ou quando se ia fechar um contrato de paz, ou celebrar uma vitória. Então ele tem essa imagem de uma festa com todas as melhores coisas, as melhores pratarias, os melhores vinhos, as melhores roupas, as melhores carnes, as mais tenras. Jesus, que era judeu, tinha essa imagem. E olha o que ele conta, agora vamos interpretar. Que um rei preparou uma festa. Quem é esse rei? Deus Pai. Gente, nascer é uma festa, o paraíso é uma festa. Deus, quando criou o ser humano, a própria criação, tudo que ele fez, ele viu que era bom, fez. Olha que lindo que está aqui, ó, toda a ornamentação. Então posso usar essa ornamentação. Quando Deus fez as flores, que espetáculo. Quando Deus fez o mar, que festa. Tudo para Deus é grandioso. Você já percebeu isso? Deus fez maravilhoso. Ele fez uma festa maravilhosa para os seus filhos,
para o casamento do seu filho. Quem é o filho? Jesus Cristo. Preparou uma festa de casamento do seu filho. Ué, mas espera aí, quem seria a esposa? A humanidade. Nós somos a esposa do filho. A humanidade criada por Deus, podemos atualizar, a igreja, é que somos desposados pelo Cristo. Fez uma festa e mandou seus empregados chamar os convidados para a festa. São os profetas. Os empregados aqui é uma parábola. São os profetas que convidaram, que prepararam até João Batista. Eis que chegará o Senhor, eis que chegará, o Messias está chegando. E ao mesmo tempo a igreja missionária que continua a dizer: Jesus já chegou, o motivo da festa está entre nós. A vida é uma festa em Deus, não uma festa de oba-oba. Por favor, não é sermos alienados. Nós estamos vivendo uma dificuldade tremenda que é o Covid. Nós estamos vivendo um problema sério de desemprego, de aumento dos alimentos. Não é ser alienado não, mas é passar por tudo isso certo, de que de tudo isso nós podemos aprender algo. E se passarmos por tudo isso tementes a Deus, nós podemos realmente estar no seu banquete. Continua, o rei manda os empregados dizerem: o banquete está pronto. Eu apontei para o altar. Você percebe como eu estou tentando ligar antigo, Jesus Cristo e atualidade. Filhos queridos, digam. Eu fico pensando assim: ô filho, vai fazer isso. Mãe, depois eu vou. Quantas vezes eu também falei isso, né? Você chama para trabalhar tem gente que não vai. Mas gente, eu fico pensando, para comer, Deus está convidando para comer. Oh meu Deus do céu, e não é pouca coisa, não é comida ridícula, não é comida qualquer, é um banquete. Eles foram e disseram: os bois, os animais gordos, cevados, já foram abatidos, está tudo pronto, vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Por quê? Por que a humanidade, por que os judeus não atenderam a Jesus? Porque eles estavam por demais preocupados consigo mesmos. Aqueles que estavam bem economicamente, para quê? Aqueles que estavam apegados à sua tradição, Jesus não era novidade. Jesus mexia, provocava. Hoje, meus irmãos, a mesma coisa se repete. Os convidados não deram a menor atenção. Você sabia que 2015 foi feita uma pesquisa? Não é uma questão só de ser contra a igreja, mas uma pesquisa no meio do povo. Um dos elementos que salta para nós é que as pessoas disseram desinteresse por Deus, dizendo assim: ter fé ou não ter fé não me diz nada. É verdade que no Covid, quando começou a pandemia, teve uma rezadeira danada, né? Mas aos poucos você vê que o povo está relaxando de novo. Mas a indiferença religiosa, Deus, tanto faz. Eu tendo minha conta boa, estou pagando as minhas contas, estou dando conta do meu recado, não estou com doença, não estou com problemas mais sérios. Para que Deus? Indiferença. Veja, um foi para o seu campo, outro foi para o negócio. Por que também a indiferença? Egocentrismo. Segundo, indiferença. Terceiro, porque nós estamos consumidos
pelo engano dos bens materiais. É impressionante, nós não entendemos viver em Deus como uma festa. Nós temos uma visão de viver em Deus como algo chato, triste, ruim. Viver com o Pai é assim. Nós estamos renegando a Deus. A humanidade está renegando a Deus. Repito, é verdade que na pandemia e nesses acontecimentos, a humanidade foi puxada do tapete. E muita gente acordou. Outros agarraram os empregados e mataram, como fizeram com os profetas, até o último, João Batista, que foi degolado. O rei ficou indignado e mandou sua tropa convidar os outros. Quem são esses? Jesus morreu por todos, então é o convite de Deus para todos os povos, para nós, mas para que todos se assentem no banquete. O reino dos céus, volta a dizer, viver com Deus é uma alegria. Viver em Deus é uma festa, mesmo na dificuldade. Como diz São Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Como Paulo diz na segunda leitura, agradecendo, é o último domingo que falamos sobre esta carta. E Paulo diz, sei viver na riqueza, sei viver na pobreza, mas tudo posso naquele que me fortalece. Se nós aceitamos o convite do Senhor, nós podemos enfrentar tudo. Nós podemos viver momentos de dificuldade. Nós podemos enfrentar momentos de grandes fragilidades e pandemias e tudo que vem com a pandemia, mas só em Deus. Do contrário, se eu me voltar para o campo, usando a parábola, se eu ficar nos meus negócios, eu perderei a alegria de viver. Eu perderei a minha eternidade com Deus. Eu perderei a alegria de estar no convívio dos irmãos. Por isso o Salmo vai dizer, na casa do Senhor habitarei eternamente. Filhos queridos, aí vem o final da parábola. Todos estavam no banquete. Como pode alguém que está com uma veste imprópria ter entrado? E o rei, quando passar, colocar para fora. Os próprios estudiosos dizem que é uma parábola à parte. Não dá para dizer que é a mesma. Mas esta parábola tem um ensinamento. Que às vezes nós até aceitamos estar como cristãos, estar na igreja, mas nos falta a veste batismal do amor, a veste batismal da caridade, a veste batismal do perdão. Então a nossa identidade é a veste do nosso batismo. E se nós, por mais que dizemos que acreditamos em Deus, somos convidados ao banquete, aceitamos o banquete, mas não nos revestirmos de Cristo no amor, caridade, justiça, o banquete não será para nós. Sabe, quando eu pensava a liturgia de hoje, eu fiquei até pensando, verdade, como que eu posso negar de ir numa festa? Como Deus é tão querido, que Ele compara o convívio com Ele com uma festa que nunca tem fim, onde só alegria, felicidade, e nós ainda negamos. Para concluir, eu gostaria que nesse momento, antes de ir para o creio, vamos fazer uma prece a Nossa Senhora Aparecida. Vamos pedir, Mãe, nós te pedimos e suplicamos, Mãe, para que o ser humano, a humanidade, não feche os seus ouvidos ao convite de Deus. Nossa Senhora, de tantos títulos e de tantos nomes, Nossa Senhora do Rosário,
Nossa Senhora da Conceição Aparecida, nós te pedimos, olhai pelo mundo e pelo Brasil. Olhai, Mãe, por aqueles que mais estão necessitados, contaminados pela Covid, por aqueles que estão com problemas familiares. Nossa Senhora, que nós sejamos convidados, escolhidos e cada um se disponha a participar com o Senhor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.